O ministro Alexandre de Moraes manda a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro explicar o descumprimento de medida cautelar. Eu vou conversar com o nosso analista de política, Theo Cury, que tem as informações. Qual foi o desrespeito e, especificamente, a qual das medidas cautelares impostas pelo ministro ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Theo, boa noite. Márcio, boa noite para você, ótima noite para quem nos acompanha. A decisão que acabou de sair do ministro Alexandre de Moraes, ele diz na página 3 da decisão o seguinte: na mesma data foram divulgadas diversas postagens nas redes sociais em que o réu Jair Messias Bolsonaro exibe o aparelho de monitoramento eletrônico, proferindo discurso para ser exibido nas plataformas digitais. Na decisão, o ministro anexa capturas de tela, prints do momento em que Jair Bolsonaro fez essa declaração aos jornalistas na saída da Câmara dos Deputados. Márcio, inclusive com a imagem dele apontando para a tornozeleira. Publicações, por exemplo, do jornal O Estado de São Paulo, publicação do próprio deputado federal e filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, e na decisão o ministro diz o seguinte: intimem-se os advogados regularmente constituídos por Jair Messias Bolsonaro para que, no prazo de 24 horas, prestarem esclarecimentos sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas, sob pena de decretação imediata da prisão do réu nos termos do artigo do Código de Processo Penal. A decisão tem 6 páginas. Márcio, ele diz que se trata da ação penal na qual ele é réu junto com outras pessoas, cita o núcleo do ex-presidente Jair Bolsonaro, menciona a decisão do dia 17 de julho em que ele determinou a imposição de medidas cautelares ao ex-presidente, proibição de deixar a comarca, de deixar Brasília onde vive, recolhimento domiciliar, uso da tornozeleira eletrônica, proibição de aproximação e acesso a locais sedes de embaixadas e consulados de países estrangeiros, proibição de manter contato com embaixadores e quaisquer autoridades estrangeiras e proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. E aí o ministro relembra que hoje consignou que a medida cautelar de proibição de uso das redes sociais diretamente por Bolsonaro ou por intermédio de terceiros, diz Alexandre de Moraes, imposta a Jair Bolsonaro, inclui, obviamente, essa decisão de mais cedo, você vai se lembrar, inclui, obviamente, as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros, não podendo Jair Bolsonaro se valer desses meios para burlar a medida sob pena imediata de revogação e decretação. E aí vai aquela parte que eu mencionei. Ele diz que hoje mesmo foram divulgadas diversas postagens nas redes sociais em que Bolsonaro exibe, e você vê aí o trecho da decisão, lá na página 3, a gente vai ver o ministro dizendo: na mesma data foram divulgadas diversas postagens nas redes sociais em que o réu Jair Messias Bolsonaro, bem nesse trecho, exibe o aparelho de monitoramento eletrônico. E aí um ponto, a decisão é simples, singela, mas tem esse ponto que chama muito atenção, Márcio. Proferindo discurso para ser exibido nas plataformas digitais. Então, essa é a mensagem passada por Moraes na decisão dele, que Jair Bolsonaro profere discurso para ser exibido nas plataformas digitais, que ele próprio não publicou, mas deixou ali a mensagem para ser replicada, e a mensagem de fato foi replicada. Eduardo Bolsonaro, uma série de políticos, de perfis nas redes sociais, o que infringiria a decisão e a ordem estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. Esse ponto aí, essa frase, eu acho que na minha avaliação é a mais importante, proferindo discurso para ser exibido nas plataformas digitais. E aí ele anexa ali uma série de capturas de tela e determina que os advogados prestem esclarecimentos. E aí ele não diz sobre um suposto descumprimento, ele não diz sobre, em tese, um descumprimento, ele fala: prestarem esclarecimentos no prazo de 24 horas, na última página isso, sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas, sob pena de decretação imediata da prisão de Jair Bolsonaro. Então agora os advogados têm 24 horas para explicar o motivo dessa fala, se de fato foi uma fala
uma declaração com o objetivo de servir ali, alimentar as redes sociais. Vocês veem esse trecho da decisão, o trecho final da decisão de agora à noite do ministro Alexandre de Moraes, determinando que nesse prazo de 24 horas os advogados prestem esclarecimentos sobre o descumprimento. Então, logo de cara, ele já faz ali um juízo de valor de que houve, de fato, descumprimento da medida cautelar, que implicaria necessariamente, aquela decisão de sexta-feira já deixava isso muito claro, na ordem de prisão preventiva, ou seja, descumpriu uma das medidas cautelares, você vai correr o risco de ser preso. E aí, Márcio, um marco temporal importante. Hoje, Jair Bolsonaro iria ali presencialmente, pessoalmente, ao portal Metrópolis, aqui em Brasília, para dar uma entrevista. Cancelou essa entrevista, explicou para o jornal que não iria, pediu desculpas porque corria um risco de descumprir uma ordem do ministro. Então, ali a estratégia da defesa foi: não vamos conceder essa entrevista, me desculpe, portal, mas a gente corre um risco ali de infringir e descumprir uma ordem da justiça. Muito bem, evitou que houvesse brecha para uma interpretação. Logo depois, houve esse despacho do Moraes, deixando muito claro que qualquer replicação puniria, não o veículo de comunicação, obviamente, mas Jair Bolsonaro. Depois disso, Márcio, aí o que eu acho importante pela ordem cronológica, ele cancela uma entrevista coletiva que ele daria na Câmara dos Deputados depois da reunião do PL, uma reunião, inclusive, que não contou com o Eduardo Bolsonaro, porque eles não podem participar de comunicação, não podem se comunicar a ordem do ministro sobre investigados além de Jair Bolsonaro. Então, ele não pode manter contato, Eduardo não participou. Então, ele cancela uma entrevista coletiva, ou seja, ele cancelou duas, ao portal Metrópolis e a entrevista coletiva que daria. Ou seja, em tese, havia passado ileso de qualquer discussão sobre descumprimento. E aí, na saída, acontece esse momento, já saindo ali do tapete vermelho na Câmara dos Deputados, descendo a escada para ir embora, não havia falado com jornalistas até então, faz essa declaração com alguns recados ali, dizendo inclusive que a lei que ele segue é a lei de Deus, ele deixa isso muito claro: nós vamos enfrentar a tudo e a todos, o que vale para mim é a lei de Deus. Então, ali lançando um desafio. Então, diante disso, o ministro Alexandre de Moraes toma essa decisão e determina que os advogados, no prazo de 24 horas, prestem esses esclarecimentos à corte. É isso, Theo. Ele não parou apenas na escadaria que dá acesso à chapelaria, que é o acesso de saída, digamos assim, do prédio do Congresso Nacional. Ele parou na escadaria, levantou a barra da calça, mostrou a tornozeleira, pediu para as pessoas se afastarem para todas as imagens poderem ser muito bem feitas, detalhadas do equipamento, e não só do equipamento, mas do discurso que ele fez também ali na saída do Congresso Nacional, nessa reunião que ele teve nesta segunda-feira lá no PL. Agora, é importante colocar mais uma vez a nossa analista de política, Jussara Soares, até para nos responder, Jussara, e sei que essa não tem resposta para isso ainda. Existe a possibilidade de Jair Bolsonaro ser preso nesse agravamento das medidas cautelares impostas pelo Supremo? Existe. Na própria decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele fala justamente isso, que ele convoca, intima os advogados de Bolsonaro a prestar esclarecimento sobre essa cena que a gente está vendo, o ex-presidente mostrando a tornozeleira eletrônica sendo fotografado, e depois um trecho dessa cena foi publicado, inclusive pelo filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, e ele diz o seguinte, que ele convoca os advogados sob pena de decretação imediata do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, há risco, sim, de Jair Bolsonaro ser preso. Bem, o ministro, ele dá uma chance para que a defesa explique do que se tratou isso, mas como bem disse o Theo, nessa decisão ele já indica, observa que há, claro, um descumprimento de Bolsonaro a decisões anteriores dadas por ele. Por exemplo, no sábado, na sexta-feira, quando houve aquele cumprimento das medidas cautelares contra o ex-presidente, quando ele colocou a tornozeleira eletrônica, ali ele foi comunicado que ele não poderia usar as redes sociais, tem toda a questão de ele ter que ficar em casa entre determinados horários, no final de semana não pode sair de casa, enfim. E hoje, o ministro Alexandre de Moraes, ele dá um novo despacho
dizendo o seguinte: olha, não é que você não pode usar rede social, não é que o ex-presidente não pode usar rede social, ele também não pode, nenhuma declaração dele ser veiculada em outra rede social, em rede social de terceiros, porque também é um descumprimento. Então, nessa decisão agora, o ministro diz o seguinte, ele aponta que mesmo depois desse novo aviso, houve esse descumprimento, que isso foi no meio da tarde, no início, que o ministro Alexandre de Moraes avisa que ele não pode nem ser, os trechos do que ele falar pode ser veiculado em redes sociais de terceiros ou de veículos de imprensa, o que, na prática, proíbe Bolsonaro de dar entrevista e, mesmo assim, houve esse descumprimento, segundo o próprio ministro Alexandre de Moraes já observa nessa decisão dele. Agora, chama atenção, Márcio, por um detalhe, que isso é claramente o cerco se fechando contra o ex-presidente Jair Bolsonaro às vésperas do julgamento dele por tentativa de golpe de Estado. Esse julgamento está previsto para ocorrer em setembro e tem subido ali, tem aumentado a pressão contra o ex-presidente, principalmente depois de sexta-feira, quando ele colocou essa tornozeleira eletrônica por decisão do ministro Alexandre de Moraes, o que foi referendado já pela maioria dos ministros da primeira turma da Corte. Agora, o que dá para a gente entender também de como o Bolsonaro, ele precisa, nesse caso, desse espaço, usar esse espaço, porque Bolsonaro ele está chegando na reta final desse julgamento, o seu próprio entorno entende que haverá uma condenação e para ele usar as redes sociais, para ele exibir a tornozeleira eletrônica, é um modo também de reforçar, Márcio, aquele discurso que ele adota de que há uma perseguição política contra ele, de que o Supremo Tribunal Federal faz um ativismo político nesse julgamento. Então, ele, ao exibir essa tornozeleira eletrônica, basicamente é isso, é ele reforçando esse discurso de que é vítima de uma atuação indevida, inadequada do Supremo Tribunal Federal. Neste caso, apesar da decisão do ministro Alexandre de Moraes na sexta-feira, apesar do despacho de hoje, fazendo esse novo alerta de que ele não poderia usar redes sociais de terceiros, ou seja, entrevistas deles não poderiam ser vinculadas em canais em outras redes sociais, que também seria um descumprimento dessa decisão, ainda assim ele dobrou a aposta. Agora vai caber aos advogados do ex-presidente tentar explicar o que houve hoje na Câmara, sob pena, sim, de prisão do ex-presidente. E como o Theo Cury nos informou, os advogados de Jair Bolsonaro têm um prazo de 24 horas para explicar o que foi esta cena no Congresso Nacional nesta segunda-feira. O presidente não apenas exibindo a tornozeleira eletrônica, mas também proferindo uma série de discursos ali em cima de tudo que vem acontecendo neste julgamento, neste momento de julgamento e que, ao que tudo indica, mesmo os aliados de Jair Bolsonaro apontam que ele tem grandes chances de vir a ser condenado.